Hoje eu converso com ela, Alessandra Maestrini, que volta aos palcos em curtíssima temporada com o Som e a Sílaba. A peça vai ser apresentada nos dias 6, 7, 8, 13, 14 e 15 de agosto no Teatro Santander, em São Paulo. O texto e direção é de Miguel Falabella e no elenco ela, Alessandra Maestrini e Mirna Rubin. Oi, Ale, tudo bem? Oi, Felipe, tudo bom? Tudo bom, ouvintes do UOL? Muito obrigado por ter topado esse bate-papo. E como que está para você essa expectativa por voltar com o som e a sílaba, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia? Olha, eu estou morrendo de saudade do público, morrendo de saudade do palco, morrendo de saudade da peça. E eu confesso que eu estou me sentindo muito especial, porque eu sinto como a gente está, de uma certa maneira, reabrindo a cena teatral de São Paulo, que está reabrindo a cena teatral do Brasil. Então, estou me sentindo importante. Eu conversei com o Miguel Falabella sobre a peça, né? E ele me falou que eu falei um pouquinho sobre a sua personagem, né? E ele me falou que ele sempre pensou em você para esse papel por causa do seu registro lírico único. Na E verdade, eu ele queria. escreveu para mim mesmo. Sim, exato, é isso. É isso. E Por aí minha eu queria. causa. Então. E aí eu Personagem queria que quis você me por minha falasse causa, isso. não sou eu que caí nas graças da personagem. Foi feita sob medida, né? Então, o que que passou assim pela sua cabeça quando ele te falou sobre essa personagem, que ele tinha escrito essa personagem para você, pensando em você? Tem Miguel Falabella escrevendo uma peça para você, você fala assim, hã? Oi? Aham. Mundo é isso mesmo? É assim, é uma sensação de um happening na vida, né? Ele já tinha escrito a bozina para mim no programa, mesmo antes da gente ser amigo, ficamos amigos por causa do programa. E Toma aí, lá da cá. convivendo, e eu acho que até depois que ele assistiu o Yentl, fazendo o Yentl em concerto, que ele me viu cantando, e ele saiu de lá com uma cara assim, eu vi que ele estava inspirado, que ele estava com alguma coisa na cabeça. E depois ele assistiu uma aula minha de canto. Ele chegou mais cedo para a aula dele, que era com a mesma professora, que é a Mirna Rubin, que na vida real é a minha professora de canto, né? Ou, enfim, foi a professora com quem eu mais estudei, porque agora eu estudo sozinha. Mas Aham. a arte imita a vida. E ele Aham. chegou na aula e me viu cantando ópera e falou assim: você tá doida? Você acha que se eu tivesse uma voz dessa, eu ia estar ganhando a vida fazendo palhaçada na TV? Vai para a Europa, vai ganhar euro. Eu também gosto de fazer palhaçada. Falou, então eu vou escrever um musical para você fazer palhaçada e cantar. O Sonho e a Sílaba é a história da relação entre Sarah Layton e Leonor Delise. Sarah, minha personagem, é Uhum. uma jovem autista que tem um autismo altamente funcional e ela também é uma savã musical. Ela tem como traço de genialidade a música, em especial a ópera. E a Leonor, ela sempre foi uma estrela internacional da ópera e, por contingências da vida, agora é uma professora de canto. E, ao mesmo tempo que a Sarah veio com o traço do autismo, que traz a dificuldade na linguagem de se comunicar com o outro, ela tem muita sede de viver e ela tem sede de se relacionar com a vida. E a Leonor, por conta de traições que ela viveu na vida, se fechou para o mundo, apesar de ter todas as ferramentas mais trabalhadas para lidar com o próximo. Uma vai quebrar as defesas da outra, e a plateia nisso quebra suas defesas também. Sai todo mundo do teatro dizendo: essa peça mudou minha vida, eu era apaixonado por ópera, eu não sabia. A Nossa. gente ouviu de pais de autistas, mães de autistas vindo com muito orgulho, trazendo seus filhos para assistir, que amaram também. E teve um pai de um menino que falou assim: olha, muito obrigada, hoje vocês me ensinaram a falar com meu filho. Todos se identificam com a personagem, porque a peça, na verdade, fala sobre abraçar e acarinhar as suas próprias idiosincrasias e abraçar seus sonhos, acreditar nos seus sonhos. É uma peça sobre superação. Então, todo mundo se identifica e sai emocionado. Mas a gente estava falando assim, logo no começo dessa conversa, sobre a retomada do setor cultural, né? E não tem como falar sobre a retomada do setor cultural, do setor cultural sem falar sobre a política do atual governo para a cultura, né? Especificamente em relação à Lei Rouanet. E segundo o presidente Bolsonaro, né, ele assinou recentemente um decreto e ele disse que o objetivo é a regulamentação de contas, né? Eu queria saber de você qual que é a sua opinião sobre esse tema,
em relação à cultura, né? A forma como o governo vem tratando a cultura. Eu acho que se o motivo fosse a regulamentação de contas, não haveria agora uma sugestão para tirar as artes cênicas da Lei Rouanet e deixar um foco maior em artes sacras. Eu acho que se o foco fosse esse, não haveria um pedido para queimar livros da Fundação Palmares, mais de 50% dos livros. Eu acho que se o motivo fosse esse, não teriam deixado a Cinemateca, ao Deus dará, num incêndio que não se sabe até agora se foi criminoso ou não. Então, assim, se está queimando literalmente a cultura, e quando se queima a cultura de um país, se queima a alma de um povo, se queima a memória, se queima a sabedoria, se queima o entendimento, se queima tudo, se queima a vida. O genocídio que está acontecendo no nosso país, ele não é só por conta do vírus, ele não está só matando corpos, ele está matando almas, ele está matando futuro. É uma coisa... Olha, queimar livro é uma coisa que só se ouviu falar no nazismo. O que a gente está vivendo é uma coisa muito assustadora. Qual você acha que é assim, o grande desafio dessa retomada do setor cultural? Tudo bem, tem toda a questão da preocupação com a Covid, né? Mas tem esse outro lado que é político também, né, Ale? Sim, eu acho que a nossa maior preocupação, e que não é nem uma preocupação, é uma ocupação. Está difícil para a gente fazer arte, porque todo dia a gente tem que debelar, todo dia a gente tem que se defender, todo dia a gente tem que... todo dia estão tacando alguma coisa na gente, puxando nosso tapete. O governo trata a gente como inimigo. A gente é pintado, o artista é pintado como um ser que é um chupim da sociedade. Agora, inclusive, tiveram sugestão de aumentar os impostos da classe artística para mais de 50%, por ser artista. De novo, a gente é remetido ao nazismo. É como se a gente estivesse sendo jogado num gueto, né? Disseram que nós não somos essenciais, agora a gente tem que pagar mais impostos, a gente tem que não ter incentivo fiscal, porque é colocado para o público leigo como se a classe artística fosse a única que recebesse incentivo fiscal. De toda a camada, de todo o setor econômico do país, e a cultura é um setor econômico, é considerado a segunda, acho que na Inglaterra, é uma das duas primeiras indústrias onde mais que mais alimenta a economia da Inglaterra é a indústria cultural. Nos Estados Unidos é uma das primeiras também. No Brasil é tido como se fosse uma orquídea, né? O que como é que é a palavra? Um parasita bonito que se prende à árvore. Nós não somos orquídeas. Nós não somos orquídeas. E o setor cultural, na verdade, o nosso incentivo fiscal está na lanterna dos incentivos fiscais do país. E a gente fez toda uma pesquisa, quando começaram a atacar o incentivo fiscal para o setor cultural, a gente fez pesquisas e o retorno que se dá por real investido na cultura é muito maior do que o retorno que se dá por real investido, por exemplo, no setor automobilístico, que é o que está na linha de frente de receber os incentivos fiscais. Então, tem uma coisa que o governo atual, que quer calar a imprensa, que quer calar a arte, a cultura, que quer calar os intelectuais, que quer calar a ciência, ou seja, tudo que questiona, tudo que transforma, tudo que não permite um poderio absoluto de uma única figura, que quer calar o STF, a Justiça. É um governo que quer ser a única voz, né? Que diz, não acredite nesse jornal, não acredite naquele canal. Quem tem que acreditar o quê? Só nele. Assim é fácil dizer que a verdade que existe é a dele, né? Uma pessoa que mente diariamente. Não dá para entender como essa pessoa ainda está na presidência da República. Então, a nossa maior preocupação e a nossa maior ocupação é se defender de alguém que nos trata como um inimigo e que tem conseguido, até agora, bastante coisa para nos paralisar e para nos derrubar. Mas não vai conseguir, porque a arte é eterna, a alma
sobrevive ao corpo, dependendo da religião que você acredita, mais fácil de entender o que significa isso, mas mesmo para quem não tem uma religião que trata da espiritualidade além da vida material, a memória existe na cabeça das pessoas, e eles passarão, nós passaríamos, né? Aí a mensagem, né, o protesto e a mensagem de Alessandra Maestrini sobre essa atual situação do governo, né, mas especialmente em relação à cultura. E agora, mudando um pouquinho de assunto, falando de uma coisa mais leve, né, você até falou um pouquinho no início da nossa conversa sobre a Bozena, né, essa personagem maravilhosa que o Miguel Falabella, mais uma vez, né, fez para você. E eu queria que você falasse um pouquinho para mim. Tem tantos anos já essa personagem, eu fico assim impressionado como ela ainda é lembrada pelo público. E eu queria que você me falasse um pouquinho como é ser lembrada por essa personagem tão marcante que foi a Bozena, que é a Bozena, né? Ela é pico de audiência até hoje, né? O programa até hoje, até hoje, né? No TikTok ela eu lembro que nós éramos... Ela tá no TikTok também? No TikTok, os dois mais dublados, eu e Paulo Gustavo. Milhões e milhões de pessoas diariamente dublando a Bozena e Dona Hermínia. Então, são os dois personagens mais queridos, mais dublados do Brasil. Isso me dá um grande orgulho. Mesmo sendo uma reprise de 10 anos atrás ou mais, continua sendo pico de audiência, concorrendo com os programas atuais na televisão. Eu lembro que quando eles foram reprisar, agora eles mudaram o horário porque iam lançar um novo programa, porque o Toma Lá da Cá levanta a bola para o programa que entra depois. Então, assim, é só alegria, como que eu me sinto muito feliz, muito orgulhosa. Mas te impressiona isso, assim, porque não é uma coisa que acontece todo dia, assim, né? De uma personagem ficar praticamente eterna, vamos dizer assim, sabe? Entrou na memória do público. Emília, né? Oi? Entrou para o folclore, o dia que eu virei a Emília. Entrou para o folclore, é. É verdade. E as pessoas, elas ainda te pedem muito para imitar a Bozena? Como que é isso? Como que é isso para você? Pera, eu não faço, mas me pede. Não faz? Não, porque eu não faço outra coisa, gente. Você pode me contar? Você se lembra de uma situação assim que a pessoa pediu e você explicou que não queria fazer? Não, mas eu falo muito simpaticamente. Sim. Né? Isso é uma coisa que artista é acostumado. O Jô Soares que falava, né, que comediante se encontra, aí vem alguém e fala assim, conta aí uma piada para mim. Ele fala, você faz o quê? O cara fala, sou dentista, arranca isso aqui para mim. Como é que é isso? Né? Minha profissão, eu não sou... A Marisa Monte dizia assim, quando um jornalista perguntou para ela assim, então, quem você está namorando e tal? Ela falou assim, não, minha vida pessoal eu não gosto de falar. Ele falou, mas você tem que falar. Você é uma pessoa pública, é o seu dever. Ela falou, não sou uma pessoa pública, sou uma pessoa famosa, não sou orelhão. Eu não estou 24 horas por dia à disposição do cidadão brasileiro. Para a gente contar um pouquinho essa curiosidade, eu sei que isso já tem muitos anos, né? Mas como que surgiu a Bozena assim na sua vida? Desde o início ela já nasceu com aquele jeitinho mesmo que a gente conhece? Como que foi essa construção dela? A Débora Bloch fazia parte da equipe de criação no começo, inclusive ela fez parte do piloto. O programa levou 2 anos para ir ao ar. Então, nessa mudança que entrou maravilhosa Marisa Hort, né? Então, eu abençoado com 2 divas, mas a Débora, eu fui gravar uma participação numa novela com ela e a gente teve uma química de comédia muito grande, não éramos amigas. E ela ligou do estúdio para o Miguel e falou, a Alessandra tem que estar no programa com a gente. Ele falou, mas o quarteto já está fechado. Ela falou, não tem uma empregada? E aí ele escreveu a Bozena para mim. Eu sou branca, transparente, praticamente um rebatedor, né? A pessoa tira uma foto perto de mim já sai mais bonita, porque eu lanço uma luz para a pessoa, que a luz vem e volta para a pessoa. Então ele falou, para a Alessandra ser empregada, ela tem que vir do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, de alguma coisa assim. E ele lembrou de um cara que ele conheceu, que era namorado de uma amiga dele, que ele falou era um homem lindo e chatíssimo, porque tudo era a cidade dele, ele era de Pato Branco. Então tudo era lá em Pato Branco, porque lá em Pato Branco tudo é melhor, porque lá em Pato Branco, e assim, ele
criou a Bozena, e eu fui fazer pesquisa de repertório É. e procurei, eu falei com a Tati, ai gente, que é ex-namorada do Chico Buarque, é Gulim? Não. Acho que é isso, a Tati Gulim. E eu falei, porque a Tati, a família dela toda é lá do Paraná. Ah, Minha tá. avó é do Paraná, então eu peguei uma coisa aqui, peguei outra coisa ali. A Tati me botou para conversar com os parentes dela, que tem os descendentes de poloneses, tem outros, tem sotaques diferentes, tem histórias, tem a composição de por que tem aquele sotaque. Aí ela me contou que é porque o polonês, na verdade, veio e ele gosta de aprender as coisas muito corretamente. Então, ele fala o português conforme se escreve, percebe? Uhum. Ele, na verdade, é que fala o português mais correto daí. E o daí veio porque continuando a pesquisa, eu falei, deixa eu pegar alguém solto, né? Fui na internet e procurei, sei lá, deve ter uma pizzaria, alguma coisa, e tinha um grupo folclórico de danças polacas. Falei, esse mesmo. Eu falei com o coreógrafo, deixei claro, falei, olha, não estou ligando para contratar vocês, eu pesquisa de sotaque. Ele falou, é claro que eu te ajudo daí. E mandou mais umas 2 ou 3 desse daí. Eu falei, vem cá, o que tá pegando? Que você nunca me fala o que é, que você não. Falei, você termina a frase com um daí conclui-se que você não conclui. Aí ele falou, não, porque aqui no Paraná, quando a gente fala daí, quer dizer que a frase acabou daí. Aí eu voltei para o ensaio, que a gente tinha ensaio do programa, e falei, Miguel, eu vou terminar todas as frases com daí. Ele falou, por quê? Você enlouqueceu? Eu falei, vai funcionar, vai por mim. E assim nasceu daí. E eu cheguei no primeiro ensaio com a personagem pronta. Pronta. Uhum. Prontinha zerada, meu texto, todo mundo. Quando chegou no dia da gravação, que eu me dei conta que eu estava gravando só com deuses que eu amei a vida toda, que aquilo era importantíssimo, que era minha estreia nacional, que era Miguel Falabella, Diogo Vilela, Marisa Hort, Arlete Salles. Eu falei, ai, meu Deus, me deu um branco, eu esqueci, eu não sabia nada, não sabia mais nada. Meu Deus. Aí, mas deu. Mas você tanto que tá aí, né? A personagem tá aí vivíssima até hoje. Qual?